Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar sobre o Corinthians que toma a decisão de demitir o técnico Ramon Dias após, obviamente, a derrota na última rodada do Brasileirão para o Fluminense, né? E o início de campeonato brasileiro que não é bom, o time que não vai para a Libertadores acaba ficando na Sul-Americana. E olha que esse trabalho chegou a ter um momento muito bom, que foi o fim do Brasileirão da temporada passada, em que o Corinthians estava jogando partidas impressionantes, teve sua maior sequência invicta na história da competição, se não me falha a memória. Era algo fantástico, né? E aí a gente pensou, parece que o time finalmente encaixou e ajeitou, agora, iniciando uma temporada nesse nível, a gente vai ver um Corinthians competitivo desde o começo da temporada, né? Não é o caso, né? Depois ali daquela paralisação entre as temporadas, o Corinthians voltou muito mal. O Ramon Dias tentou fazer algo diferente, né? Ele estava no quase 3-1-2, né? Colocando o Garro de 10, o Uri Alberto e o Depay mais avançados, né? Só que ele mudou a formatação do meio-campo. Ele colocou um zagueiro a mais para fazer a linha de 3 e tentou colocar mais dois jogadores, dois alas, para irem ali pelos lados, darem mais apoio ao ataque. Acho que ele quis dar mais ofensividade à equipe. Só qual foi o grande problema? O Corinthians não tem bons alas, né? Jogadores que percorrem a lateral do campo com tamanha efetividade. Essa é a função que exige jogadores de muito, mas muito talento, porque senão esquema de 3 zagueiros não vai para frente. Tem que ter bom ala, porque olha, por exemplo, a Inter de Milão. Eles têm que ter ali jogadores de uma qualidade incrível pelos lados para fazer esse tipo de coisa funcionar. Para você colocar esses laterais, barrá-las para ir ao ataque, eles têm que ter uma recomposição à defesa inacreditável para dar essa liberdade a eles. É igual, por exemplo, a gente tem no PSG hoje, Nuno Mendes e Hakimi. Se não fossem esses caras, o esquema do Luiz Henrique ia ter mais dificuldades de ter tanto apoio dos laterais no ataque, porque esses caras têm uma recomposição incrível para a defesa. E a meu ver, a gente está vendo ali o Ramon Dias fazendo esse ajuste bocó, e aí depois ele muda, volta para o 4-3-1-2, aí tem a lesão do Garro, que complica tudo, né? O Garro basicamente virou o termômetro da equipe. Quando ele estava em campo, o Corinthians jogava bem. Quando ele não estava, o time jogava mal, mas não podia ser só a partir do Garro que define a qualidade do time. Tem ótimos jogadores ali, o Depay dispensa comentários, o Yuri Alberto já mostrou seu valor, a gente também tem o Conorado, que já mostrou ter talento, mas no Corinthians até agora nunca conseguiu explorar as suas qualidades da melhor maneira. Isso também tem a responsabilidade dele e dos técnicos que estão lá trabalhando. E assim, é um veterano, Ramon Dias, um cara de muito conhecimento, trabalha muito tempo no futebol, legal, né? Mas não deu certo esse segundo momento dele no Corinthians. Esse primeiro momento da temporada de 2024 teve um fim legal, mas uma semelhança tanto da primeira parte como essa segunda parte do trabalho. Toda vez que o Corinthians precisava de um resultado, tirando o estadual, mas é estadual, né? E o Palmeiras do Abel Ferreira estava uma desgraça também lá no estadual. Mas assim, falando em mata-mata, toda vez que o Corinthians poderia conquistar algo legal e tudo isso, o time encolhia, né? Foi assim ano passado nas Copas, assim, na Sul-Americana lá foi vergonhoso a maneira que o Corinthians saiu, e nessa pré-Libertadores também não é diferente. O time tá na Sul-Americana, o time podia facilmente estar na Libertadores, tem nível para isso. Então, agora a gente vê essa situação da demissão do Ramon Dias e fica a dúvida, quem vai assumir no lugar dele? Vai ser o Dorival Júnior? Vai ser o Tite? O Tite é um cara que tem um relacionamento muito bom com o Corinthians, né? Pode ser que ele volte, né? Mas a verdade é que de um cara como o Augusto Melo a gente pode esperar tudo, né? Quando sair mais dados da questão financeira do Corinthians, eu gostaria de comentar, porque foi acusado o Corinthians de ter um déficit na temporada passada de 700 milhões de reais, e ele estava se defendendo falando que isso era errado, que era 400 milhões, só que assim, é um escárnio ter um clube não fechando o balanço por 400 milhões. Não é como se fosse, só 400 milhões de reais, assim, não é como se fosse, é pouco, é detalhe, não é. A gestão financeira do Augusto Melo é gastar para ter retorno imediato de uma maneira que, assim, ele não consegue refinanciar se o time não tiver os melhores resultados. O time não está na Libertadores, e com essa grana toda que ele gastou, precisa ser campeão da Copa do Brasil, campeão do Brasileirão. E assim, tem que gastar bem e tem que ter o nome certo para comandar, porque senão é prejuízo na certa e pode colocar o Corinthians num ponto de dívida tão difícil de financiar que vão ter que vender o clube para que ele não declare falência. Então assim, é nesse ponto que o Augusto Melo está gerindo o clube, é um péssimo presidente.
e vamos ver quem ele escolhe agora para ser o técnico, porque no final passa pelo crivo do presidente, porque visto do jeito que eles comandam o clube ali, os diretores de futebol vão indicar e o presidente vai ter que dar o apoio aí para a contratação de um novo comandante. Mas difícil vir um técnico estrangeiro agora, acho muito complicado. Vamos ver aí se eles conseguem, obviamente, trazer um técnico de qualidade do Brasil, que pode ser o Tite ou o Dorival, para o nível brasileiro e são de qualidade. Vamos ver se o elenco é bom, tem possibilidade de ser competitivo, e eu vejo os dois nomes com a possibilidade de aceitar. O Santos, a meu ver, é muito mais problemático do que um Corinthians. O Corinthians, como eu disse, tem Depay, Yuri Alberto, Garro, tem muitos jogadores bons e que podem ser bem utilizados. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.